É isso aí, simbiótico. Acredita-se que os primeiros animais do mundo foram eles. Mas existem várias hipóteses sobre a origem dos animais. Uma delas prediz que eles são deriva de protistas coloniais e flagelados. Aparece então a linhagem dos parazoares, os poríferos. Eu sou o Vagão e você está no Simbioses, Biologia Sem Fim. Os poríferos, também chamados de esponjas ou espongiários, são animais invertebrados, sendo assim são pluricelulares, eucariontes e heterótrofos, ou seja, para obter seu alimento precisam se alimentar de outros seres vivos. Mas por que eles recebem esse nome, poríferos? O termo porífera provém do latim e significa portador de poros, ou seja, os poríferos apresentam poros em sua estrutura, pelos quais a água entra no corpo do animal, e na parte superior do porífero há uma abertura chamada ósculo, por onde essa água sai. A cavidade oca presente na parte interna dos poríferos se chama átrio, o qual é revestido por células flageladas, denominadas coanócitos. As esponjas são animais basicamente sem simetria, ou seja, sem conformação corporal bem definida. Não tem celoma e nem cavidade digestiva. Portanto, não tem tecidos nem órgãos verdadeiros. É que todas as esponjas são fixas ou sésseis na fase adulta. A maioria é marinha, mas existem ainda exemplares dulcícolas, ou seja, de água doce. Crescem sempre aderidos a substratos imersos, como madeira, conchas ou rochas. Muitas têm um aspecto quase vegetal e por isso foram consideradas plantas durante vários séculos. E só foram considerados animais de fato em 1765, mas a sua posição sistemática permaneceu incerta até 1857. A estrutura desses caras é tão simples que se eu destruir ele todo e passar numa peneira, poderiam se reorganizar e quase voltar à originalidade. Um aspecto interessante da biologia das esponjas é que são os únicos animais em que a principal abertura corporal é exalante, o ósculo. Como nossos amigos são sésseis e não podem dar um rolê atrás de comida, eles pegam os nutrientes que passam, sendo então chamados de filtradores. As partículas alimentares em suspensão penetram no corpo da esponja através de poros inalantes, são capturadas e a água é liberada pelo ósculo. E isso acontece por causa da ação dos coanócitos. As células são flageladas e com uma expansão membranosa em forma de colarinho, que revestem as câmaras vibráteis internas. O movimento dos flagelos cria uma corrente de água que traz nutrientes e gases. Os nutrientes são capturados pelo colarinho e encaminhados para o corpo da célula que bota eles para dentro. Acontece então a digestão intracelular promovida pelos vacúolos digestivos e nutrientes são espalhados por difusão. As esponjas possuem então uma cavidade central chamada de átrio ou esponjacele. E indivíduos mais complexos têm não só uma cavidade central, mas como uma rede de labirintos cheios de coanócitos batendo seus rabinhos. Então podemos observar a conformação corporal de três tipos diferenciados basicamente: ascon, sicon e leucon. Podemos ver que a complexidade entre eles é diferente, e isso nos leva a pensar que os tipos de leucon, por exemplo, habitam locais com menos alimento e por isso tende a ser mais especializado na sua captura. A respiração e a excreção são feitas por difusão, obviamente, porque esses caras não têm tecidos e nem órgãos verdadeiros, lembra? A parede do corpo é formada por vários tipos celulares e sustentada por elementos esqueléticos diferenciados. Os pinacócitos são células achatadas de revestimento da parte externa, formando uma espécie de epiderme, embora não seja um verdadeiro tecido. Os amebócitos são células livres de vários tipos que se deslocam por movimento ameboide, presentes na mesogleia, que é uma substância gelatinosa entre as camadas de pinacócitos e coanócitos. São responsáveis pelo crescimento e a regeneração, pois podem originar todos os tipos de célula, incluindo os gametas e excluindo os coanócitos. Esses caras produzem também as espículas do esqueleto,
e transferem nutrientes para as outras células. Os amebócitos são foda. Porócitos abrilhantam o nome do filo, pois são células com um poro central inalante, que atravessa a parede de fora a fora, sendo através deles que a água penetra no animal. Os elementos esqueléticos das esponjas podem ser de dois tipos básicos: fibras proteicas, formadas por uma proteína córnea chamada espongina, ou então por espículas minerais, podendo ser elas de carbonato de cálcio ou então feitas de sílica. Espículas de carbonato de cálcio podem apresentar formas variadas, desde simples eixos retos a formas complexas e ramificadas. Já as espículas de sílica são geralmente complexas e podem fundir-se, originando uma estrutura relativamente sólida nas chamadas esponjas de vidro. Casa, animal! A reprodução das nossas meninas pode ser assexuada por brotamento ou então por gemulação, dessa forma originando então colônias gigantes. A reprodução por gemulação ocorre pela aglomeração de amebócitos. As gêmulas então são formadas em épocas de condições ambientais totalmente desfavoráveis. Elas são formas de resistência em repouso metabólico, isso até que as condições externas se normalizem e ela retome suas atividades. A reprodução por brotamento é a forma mais comum de uma reprodução assexuada. A partir desse processo, um porífero produz brotos, que se desenvolvem e podem ficar ligados uns com os outros, organizando uma colônia ou não. Na reprodução sexuada, as esponjas podem ser monóicas, ou seja, como se fossem hermafroditas, ou então podem ser dioicas, com sexos separados assim como nós, permanecendo então os óvulos na mesogleia e sendo então os espermatozoides liberados para o exterior. Vai, guri! Quando esses amiguinhos encontrarem outra esponja da mesma espécie, ocorrerá a fecundação, que geralmente é interna e formará então um zigoto. Este zigoto vai originar uma larva nadadora chamada anfiblástula. Essa larva encontra um substrato propício e se desenvolve em um adulto. Por esse motivo, disse que o desenvolvimento é indireto neste filo. E esse foi mais um Curta Bio no nosso canal Simbioses. Se você gostou, deixe seu like, pois é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas que se interessam por esse assunto, assim como você. Compartilhe se você achou relevante e comente o que quiser, pois nós vamos responder simplesmente a tudo. Hasta la vista, hasta la vitória, siempre. Rah. Bob Esponja, calça quadrada!